Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Grato a Deus por esta noite especial estarmos na responsabilidade e incumbência de sermos o oráculo de Deus, o arauto, aquele que terá a responsabilidade de pregar a palavra do Eterno. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Arne, meu cunhado, pelo convite oferecido para estarmos aqui. Pastor Jorge, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E o nosso diácono Kleber também. Deus abençoe no nome poderoso de Jesus, aqui na Rádio Capital FM, modulando em 106,1 no programa Unidos em Cristo. Glória a Deus. Glórias a Deus. E eu me alegro com o nome que foi dado a este programa, porque representa um dos principais pontos para obtermos uma vitória da parte de Deus. E é justamente aí, eu quero pregar em Números capítulo 27, e eu vou falar da união de 5 mulheres, aonde as Sagradas Escrituras diz que quando essas mulheres se uniram, uma sentença que estava na vida delas foi mudada, foi revista pelo Senhor. Números capítulo 27, logo no versículo 4, diz o seguinte: porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa perante o Senhor. Aleluia. Como eu havia dito a priori, a união dessas 5 mulheres fizeram que uma sentença que estava sobre a vida delas fosse modificada. Mas para entrarmos dentro da história, eu quero trazer primeiramente toda uma trajetória bíblica que fez com que esvaziasse esse efeito, para que surtisse toda esta situação, glórias a Deus, aonde a fé destas mulheres foram provada e através disso teve a aprovação de Deus. A Bíblia diz que após 430 anos o povo padecendo em uma dura e severa servidão no Egito, a Bíblia diz que o Senhor levanta Moisés com mão forte para libertar aquele povo. 3 meses se passam após a abertura do Mar Vermelho. E no primeiro dia do 3º mês, havia uma região chamada Sinai, aonde acamparam-se ali Moisés e os filhos de Israel. E a Bíblia diz que o Senhor chama Moisés ao Monte Sinai, o monte pertencente àquela região, pois queria Deus fazer revelações a Moisés. Revelações essas que fossem estabelecidas no meio do povo, pois queria Deus tornar Israel um diferencial no meio das demais nações. Queria Deus fazer de Israel uma nação única, um povo que tivesse uma marca de exclusividade sua. Glórias a Deus. Aleluia. Então ali o Senhor institui a sua lei. A lei é esta chamada Torá, aonde a Bíblia diz que Torá significa instruções, divididas nos 5 primeiros livros da Bíblia, a qual conhecemos como Pentateuco de Moisés. Refere-se a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, seguidas 613 leis, aonde ali o Senhor fez uma série de revelações, como o primeiro sacerdócio vindo da linhagem de Arão, Aaron Habert, ou Arca da Aliança, que seria o símbolo da sua presença. O primeiro templo móvel, chamado Mishkan pelos judeus, que aqui conhecemos como o tabernáculo. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor institui a sua Torá, que significa instrução, a sua lei, como eu havia dito, com seus 613 mandamentos e as suas 58 porções. O que são porções, irmão Leandro? São divisões da lei, divisões que referem-se às leis sacerdotais, leis espirituais, leis matrimoniais, leis cerimoniais, até mesmo leis dietéticas, daquilo que o judeu deve ou não comer ou se alimentar.
E dentro dessa lei, existia uma lei por nome de Pinhas. A lei de número 41, a porção de número 41 da Torá, aonde diz o seguinte, que o filho homem herdaria de seu pai a terra quando esta fosse conquistada. Glória a Deus. Aleluia. A mulher não tinha direito algum de possessão. Mas é aí onde se encaixa a nossa história. Existia um homem da tribo de Manassés, por nome de Zelofeade, aonde a Bíblia diz que Zelofeade, em todos os seus dias de vida, ele não teve filhos homens, apenas filhas, mulheres. Passam-se os dias de vida de Zelofeade, acabam-se os dias de Zelofeade na terra. Zelofeade é levado, morre Zelofeade e ele só teve filhas mulheres, no exato 5, por nome de Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E a Bíblia diz, a lei é bem clara, que a filha mulher não tem direito alguma à possessão. E é aí aonde vem a bravura destas mulheres. Elas não aceitaram essa sentença. A Bíblia diz, irmãos, que elas bateram o pé e disseram não. Nós nascemos, crescemos, ouvindo nosso pai falando desta terra, ouvindo nosso pai nos prometendo o nosso lar, ouvindo nosso pai nos prometendo que iríamos tomar possessão de terras por herança. E porque agora nosso pai não teve um filho homem, agora esta possessão será inválida? Não, vamos até Moisés, pois cremos que o Deus de Moisés irá ao nosso favor. Glória a Deus. Aleluia, glória. E a Bíblia diz que aquelas mulheres se uniram e foram para a tenda da congregação. Eu não sei se você se lembra quando eu disse a início que eu me alegrava com o nome deste programa. O nome deste programa é Unidos em Cristo. E o primeiro encalço, irmãos, de fundamental importância para termos vitória é a união. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquelas mulheres se uniram. O que precisamos em nosso meio para obtermos uma vitória é vivermos unidos, é estarmos unidos, meu irmão. Há uma morada preparada para nós, há uma herança prometida pelo Pai, uma herança que em João capítulo 14, o próprio Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou lhes preparar um lugar foi preparado, uma herança foi preparada para nossas vidas, meu querido. Aleluia. E no meio deste percurso, empecilhos vão aparecer, dificuldades, obstáculos, com o intuito de nos parar, de nos atrofiar em meia caminhada, mas se nós nos unirmos, nós iremos vencer, nós iremos triunfar em meio a essas dificuldades, pois a Bíblia é clara em dizer que o cordão de 3 dobras, ele não se romperá. Aleluia! Aleluia. Glória! Oh, glória! A Bíblia diz em Salmos 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Deixa eu te contar em rápidas palavras o que representa este versículo. A história diz que quando a unção sacerdotal foi derramada sobre a vida, louvado seja Deus, de Arão, o óleo escorria da sua cabeça, seguindo até a sua barba. E a história diz que por mais que Arão balançasse a sua cabeça, aquele óleo estava impregnado em sua barba, estava colado de tal forma que por mais que Arão balançasse, movimentasse a sua cabeça, aquele óleo não se esvaziava assim de maneira tão fácil. Da mesma maneira tem que estar a nossa comunhão, como óleo precioso que desce, por mais que os obstáculos queiram abalar a minha e a tua comunhão, meu querido, que nossa comunhão possa estar bem ligada, como o óleo que esteve ligado à barba de Arão. Glória, aleluia. Iremos vencer, iremos tomar posse da herança. Aleluia. Eu creio, Jesus.
O segundo ponto, irmãos, é a coragem daquelas mulheres. Irmão, antigamente, Oriente Médio, uma mulher se colocar a se impor a uma liderança era pedindo a própria morte. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquelas mulheres com um ato de coragem, aleluia, elas foram até Moisés reivindicar pela sua herança. Moisés, ele era um homem espiritual. Ele não interpretou a atitude daquelas mulheres como a atitude do rebeliado do Corá, não. Ele via naquelas mulheres que havia uma coragem espiritual na vida delas. E a coragem é a fundamental bandeira do Evangelho. O Evangelho é isso, representa a coragem em nossas vidas. É coragem, irmãos, para ser carregador de cruz e se renunciar dia após dia. É coragem, louvado seja Deus, para desafiar demônios. É coragem para envergonhar o inferno. É coragem para se renunciar dia após dia. Coragem para ser derrubador de muralha, esmagador de serpentes e escorpiões. Coragem, sim, coragem, louvado seja Deus, para derrubar muralhas, para se negar todos os dias, como o apóstolo Paulo diz, ser entregues como ovelha ao matadouro, mas ainda assim não baixar a guarda, manter a guarda levantada e fazer como o apóstolo Paulo disse, combater o bom combate, até que se fine a carreira e guarde a sua fé. Aleluia. Isso é coragem, evangelho é coragem. Aleluia! A coragem que estava naquelas mulheres tem que estar nas nossas vidas, meu querido. Às vezes, para determinadas sentenças serem mudadas, deve-se estar primeiramente em união e segundo, obter a coragem de enfrentar o problema. Tem crentes, meu querido pastor Arner, tem crente, meu querido pastor Jorge e irmão Kleber, que não tem as suas sentenças mudadas em suas vidas, porque não tem coragem. Estão no Evangelho, mas o Evangelho não estão dentro de si, porque se tivesse dentro de si, tinha coragem para dizer basta ao problema, teria coragem para dizer basta a situação. Aleluia. Teria coragem para encarar, em vez de fazer, louvado seja Deus, como Davi, não se conformar com o gigante. Estão como Faraó, se conformando com as pragas, mas não libera Israel para se ver livre do problema. Aleluia. Prefere dormir com o problema, acordar com o problema, conviver com o problema, e não tomam uma atitude de coragem. Mas Deus, nesta noite, me impulsiona a te dizer, coragem, meu querido, para enfrentar o problema, coragem para enfrentar a dificuldade. Ei, Deus quer conta com homens e mulheres corajosos que tenham coragem nesta noite. Aleluia! Aleluia! Glória! Além da coragem, porque a mulher, como eu já havia dito, não havia um valor a ela. Só para você ter uma noção de como mulher era descredibilizada naquelas épocas, porque o apóstolo Paulo manda colocar véu, porque o apóstolo Paulo manda a mulher se colocar calada nas reuniões, justamente por isso, meu querido, porque a sociedade machista oprimia naquela época, principalmente a sociedade grega de Corinto, que hostilizavam as mulheres não poderiam filosofar nas praças, a não ser homens. Então Paulo permitiu que as mulheres participassem, mas se colocassem caladas. Primeiro, para que as portas do Evangelho não se fechassem. Segundo, para que as mulheres não sofressem uma hostilização de uma sociedade machista. Imagine a 3.500 antes de Cristo, no período das filhas de Zelofeade, aquelas 5 mulheres se levantando para reivindicar algo. Coragem, meu querido. Glória a Deus. Oh, além da coragem, eu vejo aqui, se colocaram à porta da tenda da congregação. A Bíblia diz, irmãos, que aquelas mulheres se uniram, foram até Moisés e se colocaram à porta da tenda da congregação, visionando um aspecto bíblico, meu querido.
o que é estar à porta. Jesus deu um claro exemplo disso em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Está à porta, está em persistência. Está à porta, está em perseverança. Está à porta, em meio às dificuldades, você está persistindo, perseverando naquilo que você almeja alcançar. Glória a Deus. Quando eu falo em estar à porta, me faz lembrar de um cego, que quando pedia, mandavam que se calasse, mas insistentemente ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A insistência foi tão grande, ao ponto do mestre parar perante ele e perguntar: o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Insistência, perseverança. Quando eu falo de perseverança, me faz lembrar de uma mulher do Novo Testamento, aonde a história diz que diante de um juiz que não tinha nem temor, nem a Deus, nem aos homens, ela pedia: resolva a sentença ao meu favor, bata o veredito ao meu favor. E aquele homem não queria ajudar aquela mulher em seu veredito, favorecendo ela, mas a insistência foi tão grande, ao ponto daquele homem olhar para aquela mulher e dizer: olha, eu não temo nem a Deus e aos homens, mas por tua causa e por tua insistência, esta causa eu resolverei ao teu favor. Aleluia! Eu Estar à creio. porta é isso, perseverar na presença de Deus. Quarto, eu vejo uma mulher reconhecendo o pecado. Ela não vão, louvado seja Deus, de peito estufado até Moisés reivindicar algo, não. Ela chega até Moisés e diz: olha, o nosso pai pecou. Ele não estava com os filhos de Corá, os rebeliados, não. Mas ele pereceu no deserto pelo seu próprio pecado. Às vezes não alcançamos algo da parte de Deus, porque não sabemos de maneira adequada nos dirigirmos a Deus. Às vezes chegamos pedindo, chegamos querendo tanto, mas não reconhecemos, não rasgamos o nosso coração, demonstrando a necessidade e a fragilidade humana que habita em nós. E aquelas mulheres, elas rasgam o seu coração, e a Bíblia diz que elas demonstram que seu pai pereceu pelo seu próprio pecado. Reconheceu que ele não era nenhum santo. Reconheceu que ele era tão pecador quanto os demais que pereceram. Mas por isso o nome do seu pai não deveria ficar esquecido. E em quinto e último lugar, para concluir, eu vejo uma mulher que contou com a oração. E daí eu prego a oração como um mecanismo que traz a solução poderosa para todo e qualquer problema. Às vezes contamos com tantos mecanismos, contamos com tantos meios, com tantas ideologias, e nos esquecemos de um princípio tão fundamental e tão ensinado diante da luz da Bíblia Sagrada, como a oração. A oração, ela é algo fantástico. A oração é algo fabuloso, meu querido. Por oração, muitas coisas não são resolvidas, porque tem crente que não está contando mais com ela. Glória a Deus, gente. Mas a Bíblia diz, em Números, o capítulo 27, que no versículo 5, Moisés levou a causa daquelas mulheres perante o Senhor. Orou o Senhor, e o Senhor em resposta disse a Moisés, dizendo: Moisés, as filhas de Zelofeade pedem o que é certo, dá-lhes a parte da herança que lhes pertence. Aleluia! A sentença foi mudada. Primeiro, porque houve uma união. Segundo, porque houve uma atitude de coragem. Terceiro, porque se colocaram à porta, perseveraram. Quarto, porque reconheceram a fragilidade do pecado do seu pai. E quinto, porque contaram com a oração como um mecanismo que abre porta na vida de crente, na vida daquele que crê. Creia, meu querido, esta noite o Senhor está batendo martelo. Aleluia. E a sentença, Aleluia. o veredito que Ele está dando Eu creio, é ao Jesus. teu favor, favorecendo a tua
família, favorecendo na tua dificuldade de casa, favorecendo na tua saúde, favorecendo o teu casamento, favorecendo o teu ministério, meu querido. Aleluia. Creia, porque eu vejo biblicamente um Deus que não tem hora marcada para operar. Mas de todos os horários, em especial, Aleluia. eu vejo Deus operando na noite. Glória Aleluia, a glórias a Deus. Em uma noite a Bíblia diz que Abraão é despertado para sacrificar Isaque no Moriá. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor foi provisão na vida de Abraão e na vida de Isaque. Proveu para eles o cordeiro. Em uma noite a Bíblia diz que o Senhor tira o povo de Israel do Egito, fazendo-os libertar de uma opressão que durou 430 anos de sua vida. Em uma noite a Bíblia nos mostra, aleluia, louvado seja Deus, Salomão orando ao Senhor, pedindo sabedoria, e o Senhor lhe concede, a sua oração é atendida. Glórias a Deus. Eu vejo em uma noite a Bíblia me mostrando o Senhor dizimando a morte, os primogênitos do Egito. Em uma noite, a Bíblia diz que o anjo do Senhor dizima a morte pela sua espada. 185 assírios que estavam sob os comandos e a ordem do rei Senaqueribe. Em uma noite, eu vejo a minha Bíblia mostrando, glórias a Deus, o Senhor secando o Jordão, para que Josué pudesse atravessar a pés enxutos junto com o povo, rumo à promessa. Em uma noite, Jesus ainda recém-nascido, recebe um livramento de morte, por intermédio de um anjo que avisa José e Maria que Herodes queria matar os primogênitos. Em uma noite, a Bíblia diz que Nicodemos é evangelizado por Jesus. Em uma noite, o anjo do Senhor é enviado para libertar Pedro daquele cárcere. Era meia-noite, quando Paulo e Silas louvaram ao Senhor, as cadeias se romperam, as prisões se quebraram e o Senhor libertou os apóstolos daquela prisão. Em uma noite, a minha Bíblia diz, meu querido, que eram 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, quando se ouve o alarido que diz: prepara-te, aí vem o esposo. E em uma noite, a Bíblia diz que se cumpre a promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 16, nasce aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia. Creia, esta Glória. noite é de Deus para a tua vida. Deus está marcando encontro no teu lar, e a tua mudança está sendo, e a tua sentença está sendo mudada nesta noite. Está alcançando o rumo de vitória, de sucesso, em nome de Jesus. Deus abençoe a você, no nome de Jesus. Glória a Deus.